Olá! Está entrando no ar a edição de número 249 do nosso Clube de Cinema Diário com análise de filmes todos os dias. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e prometi que durante esse ano de 2019, todos os dias eu estaria aqui ao vivaço comentando cinema com vocês, falando da vida, falando de várias coisas. E vem sendo assim desde então. Hoje a gente vai falar de um filme chamado As Pontes de Madison. Dia de sábado, né, as pessoas já sabem, a gente costuma falar aqui de filmes mais românticos, filmes leves, né, a Regina tinha perguntado esses dias, não, e os filmes amorzinhos? Bom, esse é um filme amorzinho, então vai ser um papo legal, espero que vocês se divirtam aí nessa noite de sábado comigo, tá bom? Quero dar aí boa noite para a galera que já chegou. Estou acabando de ver o filme errado. Qual filme que você assistiu, Aline? Juliana chegou, a Bia, Regina, a Selma. Olha só, não é um filme errado, não, Aline. Eu quero falar do Simplesmente Complicado, vai rolar. Eu ia comentar dele, inclusive, hoje mesmo, fazer 2 transmissões. Só que eu vou deixar ele para a semana que vem. Então, já antecipou. As Pontes de Madison, ele é dirigido pelo Clint Eastwood. Deixa eu dar a ficha aqui para vocês, tá? Ele é uma das mais de 20 indicações ao Oscar que a Meryl Streep recebeu ao longo de toda a carreira, dividida ali entre a categoria de melhor atriz e atriz coadjuvante. O filme é baseado num livro, tem o Clint Eastwood, além de diretor, atuando, e a Meryl Streep. Basicamente, o filme é dos dois, entendeu? Tem outros personagens envolvidos, mas eles, sinceramente, não importam, não fazem a menor diferença. Eu escolhi falar de As Pontes de Madison aqui hoje, tem alguns motivos. O primeiro é que a gente está fazendo esse especial dos filmes estrelados pela Meryl Streep. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu não lembro de ter visto As Pontes de Madison. Então eu falei, cara, excelente oportunidade para corrigir esse equívoco. Eu pretendo fazer muito em breve, gravar um vídeo, né, para a gente publicar dia de quinta-feira, contando os filmes que eu não vi ainda. E As Pontes de Madison eu acho que estava lá, eu não lembro se eu assisti. Né? E o outro motivo é mais familiar. Tanto o meu avô quanto a minha avó, elas gostavam muito desse filme, muito. Meu avô, inclusive, era muito fã da Meryl Streep. Ele falava, cara, vai lá na Saraiva, vai na loja, vai no Submarino, compra aí o DVD para mim dos filmes. Então eu comprava os filmes todos para ele. Então tem esses motivos aí, e acabei descobrindo que é uma história realmente maravilhosa. Me lembrou muito um filme que eu já indiquei aqui para a gente comentar, eu falei dele brevemente, mas a gente não fez um programa sobre, que é o Entre o Amor e a Paixão, da Sarah Polley, com a Michelle Williams e o Seth Rogen no elenco. Me lembra muito, mas enfim, a gente vai entrar nisso, só vendo aqui, ó, a Aline falando, cara, você me confunde, só. Olha só, a Aline incorporando o Homer Simpson, né? A culpa é dela, mas ela bota em que ela quiser. No caso, tá botando a culpa em mim. Tudo bem. Juliana já chegou com uma pergunta. Túlio, você acredita em almas gêmeas? Juliana, bela pergunta, cara. Eu acredito no conceito de alma gêmea, talvez não no sentido comum que a gente tem aí, né, que as pessoas tanto falam, a alma gêmea é a pessoa que eu vou casar, a pessoa que me entende, a pessoa que me faz feliz. Acho que tá além. Alma gêmea pode ser eu e você, por exemplo. A gente não precisa ter uma relação sexual para a gente ser alma gêmea um do outro. A alma gêmea está muito conectado no entendimento que a gente tem, em como a gente se sente ao lado da pessoa, aquela sensação que, cara, a gente poderia ser algo além, mas não é, sabe? Eu vejo muito isso em caso de irmão. Por exemplo, quando você tem um irmão mais novo, seu irmão do meio, você tem um irmão mais novo, a conexão que rola, a identificação, então você acaba criando ali um vínculo de alma gêmea.
Eu tenho uma amiga, a Milena. A Milena vira e mexe, sempre comenta aqui. Cara, a gente é praticamente, realmente, alma gêmea, cara. Porque as coisas que a gente fala, pensa, é tudo muito parecido. Eu tinha uma ex que ela tinha essa visão tradicional, então ela aloprava na hora que eu falava, ah, não, minha alma gêmea e tal, e, cara, ela fala, não, alma gêmea é só pessoa, eu que sou sua alma gêmea. De fato, talvez ela fosse mesmo. Mas, enfim, eu acredito nisso. Acho que muitas vezes a gente se conecta com as pessoas e, cara, a compreensão, o nível de entendimento que a gente tem com ela faz valer muito a pena. E outro conceito, né, Ju, que eu acho muito importante, acho que a gente nunca teve nenhum filme aqui para falar exatamente sobre isso, é que quando a gente pensa em alma gêmea, quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em amor, a gente tende a imaginar que seja algo que vai durar até o fim da vida, para sempre. Muitas vezes, a gente vive um encontro de almas gêmeas, é um encontro, né, de pessoas assim que se completam e sabem que vão ser muito felizes juntos. E isso se resume a apenas um momento, né, ou 4 dias, como é o que acontece aqui em Pontes de Madison. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Hoje eu não preparei um texto, não fiz uma crítica aqui para publicar no site e analisar, então hoje vai ser no freestyle aqui. Então acho válido aí vocês mandarem as perguntas. Deixa eu ver aqui, ó, o que vocês estão comentando. Bia, vamos deixar o like. Valeu, gente. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Inclusive, né, é sempre bom deixar o like, deixar a inscrição no canal. Já passamos de 1.000 inscritos, a meta agora é 2.000. Vamos chegar lá. Já posso fazer as lives pelo celular. Eu até ia fazer o teste hoje, mas já posso fazer pelo celular. Então, bacana, velho. Vamos tocar o terror nessa parada. E deixa o like, compartilha e arruma mais gente para se inscrever no canal, que a nossa meta agora é 2.000. Olha só, esse filme é das pontes mesmo, né, Selma? A Selma ontem, quando eu falei, não, gente, amanhã eu vou falar de As Pontes de Madison. Aí a Selma soltou As Putas de Madison e, obviamente, eu passei mal de rir, eu fiquei rindo uns 10 minutos depois que a live acabou. Selma, para vocês verem, o Túlio tá cego, que vai entrar pro Clube dos Quatro Olhos. E eu tô surdo, porque ontem eu entendi As Putas de Madison, exatamente, cara. Puta. Ô, Aline, você perdeu essa ontem, viu? Que momento. Carne, unha, alma gêmea, bate o coração. A metade da laranja, dois amantes, dois irmãos. É tipo isso, né? Marina, seja bem-vinda, Marina, seja bem-vinda. Espero que você goste aí da transmissão hoje. A Bia falou procurando minha alma gêmea até hoje. Regina, eu revi hoje com uma visão totalmente diferente. Parecia a primeira vez. Chorei até, cara, eu chorei também. Tamo junto, Regina. Juliana, dizem que reconhecemos nossa alma gêmea através de um ponto de luz no ombro esquerdo. Ju, aí eu teria que perguntar para minha Ju como é que funciona isso, mas a gente nunca conversou sobre. Não saberia dizer como é. Acho que assim, depende muito do seu nível de sensibilidade das coisas que você tem, sabe? Acho que acho que é complicado para uma pessoa que não é desenvolvida nessas coisas, ela conseguir enxergar. Ela sente. Sentir, todo mundo pode sentir. Agora, ver é diferente. Acho que não. A Regina falou, no Theta Healing, a gente aprende a encontrar almas gêmeas. E é isso mesmo, pode até ser algum parente. Cara, eu pretendo muito fazer um curso, né, de Theta Healing, aprender a aplicar, e fazer uma sessão também, né? O Theta Healing é tipo uma dessas terapias holísticas, trabalha muito com energia e, cara, quem faz diz que se sente, assim, em outro universo, sabe? É tipo o Reiki, só que é mais forte que o Reiki. Acho muito doido. Dobrou a meta. Ó, Aline, você que me influenciou nessa. Você que falou um dia, a meta é dobrar a meta. Mas vamos lá. O que fala o Pontes de Madison, né? Vamos falar aqui. Já comentei que o filme teve essa indicação ao Oscar, e a Meryl Streep, eu nem tinha ideia, mas ela teve mais de 20 indicações ao Oscar, cara, olha que loucura. Mas a história do filme é basicamente essa mulher, ela é mãe,
de dois filhos, ela é casada, e a família dela viaja, e ela fica sozinha em casa durante 4 dias. Ela acaba recebendo ali a visita de um fotógrafo que está procurando um lugar que ele vai fazer uma sessão. Inclusive, Vitor, como você tá na área da fotografia, acho válido, né, ver o filme. Acho que, inclusive, se você tiver dica de filme de fotógrafo, cara, acho válido. Ele tá perdido, o personagem do Clint Eastwood, e a Meryl Streep decide ajudá-lo, né? Vou te levar lá onde é. O filme basicamente mostra a conexão que se estabelece entre essas duas pessoas que nunca tinham se visto anteriormente, mas que em 4 dias se apaixonam perdidamente, ao ponto dela querer considerar abandonar a sua vida, abandonar tudo que ela tem, tudo que ela vive, exclusivamente pelo que ela sentiu. É algo que ela não sente na vida comum dela, né? A vida que ela tem com a família. E esse cara foi o suficiente para fazer ela pensar, cara, o que eu vou fazer? Ela é a protagonista do filme, o Clint Eastwood, a gente não conhece tanto do personagem, ele não é o protagonista, né? Então, toda a ação é em cima dela, das escolhas, das consequências dela. E eu comentei aqui do Entre o Amor e a Paixão, mas a gente pode fazer conexões com De Olhos Bem Fechados, por conta da Nicole Kidman e o pensamento dela de querer abandonar o Tom Cruise no filme, simplesmente porque ela ficou extremamente atraída por um marinheiro. Só que essa questão aí do De Olhos Bem Fechados é diferente, porque era uma atração sexual, não era uma atração, não era uma conexão de alma, não era uma conexão profunda, como foi essa que acontece aqui em As Pontes de Madison, e acredito, pelo que me lembro, também não vou dar spoiler não, mas enfim, vale pensar, tá bom? Eu não vou dar spoiler dos outros filmes que parecem. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Filme sobre um fotógrafo. Corra. Como o Túlio disse, não precisamos necessariamente ter uma relação sexual, exatamente. Podem ser nossos familiares, cara, não sabe? A gente tem um conceito que reduz muito a alma gêmea para essa coisa de amor, e não é bem assim. Mas olha só, o filme, ele começa com os filhos já adultos da Meryl Streep descobrindo umas cartas e descobrindo que a mãe tinha uma vida alternativa. A mãe tinha vivido um caso, a mãe tinha se apaixonado por outra pessoa. E, inicialmente, o filho mais velho, meio assim, conservador, meio quadradão, ele fica pistola, do tipo, não, que porra é essa? O cara, ele começa a ler, né, a carta que a mãe deixou para eles, e a mãe conta a história toda, de como foi esses 4 dias na companhia do personagem do Clint Eastwood. Enquanto eles vão lendo essa carta, o filho mais velho tem essas reações, do tipo, não, ele tá se aproveitando da minha mãe, não rola. E o filme vai mostrando. Aí talvez a gente pode discutir, talvez seja um ponto que eu gosto, tá? Mas é um ponto meio brega do filme. Eu gosto, para mim funciona. Só que, por que eu acho brega? Tanto ele quanto a irmã estavam em relacionamentos ruins, relacionamentos que estavam assim com uma dificuldade. Ele menos que ela. Ela estava num casamento que simplesmente ela não sabia por que ela ainda estava lá. E ele estava apenas numa relação de desgaste, né? Desgaste natural que acontece. E o filme mostra elas aprendendo, essas duas pessoas aprendendo a olhar para dentro de si, olhar para o parceiro e pensar, né, a partir da experiência da mãe, que abriu mão de viver um grande amor pela família, eles aprendem a valorizar isso, do tipo, cara, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Eu amo minha esposa, mas eu estou fazendo ela feliz? E a irmã dele pensando, olha, eu não estou feliz nesse relacionamento, eu vou ter que terminar, né? Não dá para ficar continuando. E essa conclusão do filme, eu acho, pode ser um pouco brega, mas acho que o Clint Eastwood, ele quis contar uma história, assim, muito fechadinha, com um filme que acaba, igual a Regina falou, eu também comentei,
a gente se emociona. Eu chorei assistindo o filme aqui agora, né? Eu até fiquei comendo, nossa, gente, eu vou fazer outra live chorando, puta que pariu, eu não vou conseguir parar. Mas não deu tudo certo. Eu fui brincar com a Aurora foi meu truque aqui. Por quê? Porque é tudo muito fechadinho, a gente se sente bem com o filme. Na hora que o filho, né, chega pra esposa, leva ela pro quarto e fala, cara, eu tô te fazendo feliz. Aí dá um abraço nela. E a irmã dele, né, no hotel, liga pro marido e fala, olha, eu vou ficar por aqui, eu preciso pensar na minha vida. Dessa conclusão, essa mensagem, esse aprendizado que eles tiveram, lendo a carta da mãe deles, acho que é lindo, velho. É muito bonito. E eu vou falar mais sobre isso. Calma aí, deixa eu ver aqui os comentários. Cadê Ju? Eu vi que a Ju comentou aqui uma parada. Peraí, cadê Ju? Ju, boa noite. Peguei a conversa no meio, mas acho que Alma Gêmea não tem necessariamente a ver com romance. É exatamente isso que a gente está falando. Aliás, acho que não tem nada a ver com romance. Bom, aí eu já acho que tem conexão com romance, sim. Não necessariamente precisa ter. Mas, cara, é muito foda quando você estabelece uma conexão com uma pessoa e é diferente, sabe? Tem pessoas e pessoas que aparecem nas nossas vidas e algumas delas, definitivamente, a gente se sente muito diferente com elas. Então, se é uma gêmea, se é só tesão, cara, não sei. Algumas você pensa que é muito além, sabe? Outras é só tesão mesmo, mas acho doido, acho doido. No, assim, por base, né, das coisas que eu já vivi, assim, eu tive sorte com isso. Sempre conheci pessoas muito especiais e isso aí, cara, acho que tá conectado, sim, com essa questão de relacionamento, cara, tá foda. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Gente, vocês estão ligados que eu não tô enxergando, por isso que é difícil eu ler aqui e achar as respostas, né? Ju, mas tu lê exatamente estabelecer esse nível de conexão no relacionamento a dois é raríssimo. É raro. Essa é a parada, é raro. Mas, cara, se você consegue estabelecer, bicho, você luta tudo, né? Não sei se foi nesse filme, eu assisti uma porrada de filme hoje, nem lembro todos que eu vi, mas teve um que falou, um personagem que comentou, não, cara, não é porque o relacionamento tá ruim que eu vou acabar ele, eu vou lutar, né? Acho que é nele mesmo, a Regina pode me lembrar aí. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Regina, acho que esse filme deveria ser obrigatório para namorados, noivos e afins. Concordo. Doguinhos são antidepressivos, exatamente, são mesmo, cara. Foram só 4 dias que mudou a vida dela para sempre, de uma forma linda. Ela, com esse erro, mudou a vida dos filhos, que era o verdadeiro amor dela. Exatamente. Regina, valeu ter puxado, vou falar disso então agora. A Meryl Streep, num determinado momento do filme, ela pensa, cara, o que eu tenho com ele, o fotógrafo, o Clint Eastwood, pode vir a se tornar exatamente o que eu tenho com o meu marido. E o que eu tenho com o meu marido vai acabar se a gente passar por uma separação. Ou seja, quando ela diz isso, ela tá dando a real do relacionamento, a real nua e crua. É triste pra caralho isso, porque eu nunca fiquei tanto tempo, né, com uma pessoa para virar e falar, exatamente, é difícil mesmo. Porra, a Juliana é meu recorde. Desde 2014 que a gente tá entre idas e vindas, mas desde 2014 que a gente tem uma conexão. E, cara, é diferente, a gente não é casado, a gente não mora junto, tal, mas quando a Meryl Streep fala isso, é muito do tipo, cara, a novidade é sempre interessante, só que a novidade um dia vai deixar de ser nova. A novidade um dia vai se tornar comum. Eu não lembro a droga do filme que fala isso, é o Alta Fidelidade, é o Alta Fidelidade. Que ele fala, não, velho, quando você sai com uma garota, ela vai sempre escolher, você tá conhecendo ela vai escolher as lingeries para sair com você, são as mais novas, as mais legais, mas na hora que você morar com ela, você vai ver as calcinhas bege penduradas ali no banheiro, sabe? É muito a gente saber misturar, conciliar a ilusão com o que é real, sabe? Quando a gente conhece uma pessoa, cara, é tudo maravilhoso. A gente muda, né? A gente
se esforça o tempo inteiro para parecer mais interessante, para parecer mais atraente. Por quê? Porque a gente está no processo de conquista. Depois que a conquista acaba, as coisas mudam, deixam de ser daquele jeito. E a Meryl Streep, ela constata isso. Ela olha pro Clint Eastwood e fala, cara, agora é maravilhoso, mas depois vai se tornar igual com o meu marido. E ela pensa no marido dela, o pai dos filhos dela. Ela não tá com essa pessoa à toa, sabe? Não que eu acho que existe ali amor, tá? Existe amor, mas não o tipo de amor que ela passou a ter e que ela descobriu, né? Quando o Clint Eastwood entrou na vida dela. Mas o amor que ela tem pelo marido é muito naquele sentido de, cara, a gente tem uma família junto. Então é pelo que eles têm, pelo que eles construíram. E ela teme que essa conexão acabe se eles se separarem. Então é uma decisão que ela precisa fazer. Ela questiona isso e ela acaba decidindo, cara, pela minha família eu vou ficar. É um sacrifício, velho. É um sacrifício, assim, imenso. Porque... E é o que, infelizmente, a maioria das pessoas faz, realmente. Não é apenas ficar pelo certo, né? Não trocar o certo pelo duvidoso. Porque aí até quebra um pouco a magia do filme. Que não era duvidoso, sabe? O que eles viveram em 4 dias... Cara, tem gente que não vive numa vida, né? Você não sente aquilo. Não é algo fácil. A Ju acabou de comentar, a gente não tem essa questão da conexão. É muito raro. E, velho, eles se conheceram já com a idade avançada, eles tiveram apenas 4 dias juntos e eles descobriram, bicho, um sentimento que eles nunca imaginavam viver. O Clint Eastwood, no momento do filme, fala, cara, eu sinto como se tudo que eu tivesse feito na vida... Não, isso é bonito, né? Peraí, deixa eu respirar aqui, isso é muito bonito. Peraí, eu vou tomar uma água, tá, gente? Peraí. Ele fala algo do tipo, eu sinto como se tudo que eu tivesse feito na vida foi para encontrar um caminho para chegar até aqui e te conhecer. Porra, bicho! Se eu fosse a Meryl Streep, eu falava, cara, vem, me ama, sabe? Acho que é uma das melhores cantadas que eu já vi, assim, no cinema. E não é um migué, né? Migué, por exemplo, é tipo o Exterminador do Futuro 1, quando o androide lá do futuro vira pra Sarah Connor, a pica das galáxias, né? Com aquele bigodinho ralo dele, e ele consegue pegar ela, velho. Cara, aquilo eu nunca vou entender na minha vida. É o pior migué que eu já vi na história do cinema. Eu vou falar sobre esse filme eventualmente, vai ter o novo, né? Mas, cara, é o pior migué. E aqui o Clint Eastwood, ele fala algo que, assim, é maravilhoso, velho. A gente fica, mano, que loucura. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ó. Não, Ju, aí que tá, essa é outra coisa. Eu acredito em almas gêmeas. Eu não acho que a gente só tem uma, exatamente porque não se resume a um relacionamento amoroso. Se resume à conexão que a gente tem com as pessoas. Não sei se realmente todos os relacionamentos amorosos que eu tive, que foram intensos, foi coisa de alma gêmea. Eu apostaria ali em um ou dois de relacionamento amoroso foi coisa de alma gêmea, sabe? Mas é essa linha aí. Regina, foram só 4 dias. Não, isso eu já li. Mas o lance é esse, né, Regina? Aprender com os erros ou aprender com a vida. Muito lindo passar essa experiência para os filmes. Exatamente. Regina, acho que é obrigatório assistir, não pelo exemplo do adultério, mas pelo exemplo da renúncia de vida e que não devemos nos privar de desejos e sonhos individuais por nada. Cara, Regina, 100% de acordo com você. O que a Meryl Streep faz, sinceramente, eu não sei se seria algo... É fácil de falar, né? Não tô na pele dela. Mas eu não sei se é algo que eu faria. Porque, mano, 4 dias você sente aquilo e você sabe que você não tem aquilo com seu marido, você não tem aquilo com sua esposa. Você pode ter uma família e tal, mas você tem que pesar muito do tipo, a vida é agora, sabe? Mesmo quem acredita em reencarnação,
Se existir a reencarnação, a gente vai voltar como outra pessoa. O que a gente tem hoje é o agora. Não tem como dar restart nessa vida. Então, quando você toma a mesma decisão que a Meryl Streep tomou, pensando nos filhos, na criação dos filhos, abrindo mão de si mesma, cara, é pesado, velho. É pesado. Porque ela sabe que ela nunca vai sentir aquele tipo de amor por mais ninguém. Que ela viveu algo muito especial. Então, é complicado. É complicado. Vitor, inclusive eu vi uma pesquisa, não lembro onde, dizendo que levar uma relação por mais de 5 anos não é saudável, por vários fatores que compõem a rotina que adoece as pessoas. Ô, Vitor, também tem um negócio, né, que a gente já falou, nós praticamos a monogamia porque a gente é pobre. Então, cara, eu acho legal isso aí, velho. Eu acho que faz um pouco de sentido, sim, mas ao mesmo tempo eu acredito que quando você se envolve numa pessoa, imagina um casamento, cara, vira um contrato. É algo que você tem que ser feliz, beleza? Mas não é algo que só porque você tá passando por uma fase ruim, você simplesmente desiste, sabe? Você tem que saber conduzir, você tem que saber lidar, você tem que saber superar desafio. Eu acho que é um problema muito sério da nossa época, especialmente, né? Porra, a gente tem aplicativo de delivery de sexo, cara. Você entra lá e você faz o menu e se der match, você pede, você recebe, sabe? É legal pra caralho, beleza. Facilita muito a vida. Mas, ao mesmo tempo, isso cria ali pra gente uma facilidade do tipo, cara, eu quero transar essa noite. Você conversa com uma pessoa, o que você tá fazendo? Nada, vem pra cá, vem. Beleza. Essa pessoa começa a falar um pouco da vida dela. Mano, você não tá afim. Essa pessoa começa a querer se envolver demais com você. Mano, você não tá afim. E aí você desiste. Você desiste das primeiras dificuldades. Você não vive o completo de um relacionamento. E eu não sei se 5 anos é tempo suficiente para você ter um grande desgaste, cair tanto na rotina, assim. Não sei, sincero. Não sei. Mas eu acredito que a gente está vivendo numa época que o que é fácil é o que a gente quer. E o que envolve trabalho, a gente foge, sabe? E relacionamento é trabalho, né, cara? Você tem que ir lá, investir, dedicar tempo, ceder. Não é fácil. Então, acho que a gente está numa época que é valorizado mais o cara, quero agora, vamos, né? E é o sem compromisso. Então, óbvio, não é algo que é uma regra. Mas o que a gente vê no geral, né, na hora que eu vejo assim, porra, um monte de amigo conversando, falando de relação, não, pessoa complicada demais. Cara, você desiste da pessoa porque ela é complicada, mano? Sério? Ah, a Ju falou aqui, né? Perfeito isso. A Ju comentou o Nilnes, que é um filme que a gente tem que comentar, né, Ju? O Nilnes fala dessas sensações efêmeras, exatamente. Cadê? Peraí. Caraca, gente. Tem muito comentário. Pega um lenço. Perfume de mulher. O que tem no perfume de mulher, Juliana? Não, não vou lembrar. Perdeu muita emoção, Richard. Almas gêmeas no plural. Bom, a essência desse pensamento é legal. Cara, vou tirar esse filme em minha cratera depois da live. Aline, vale a pena. Porque é o Clint Eastwood. Cara, o Clint Eastwood tá gostosão no filme, sabe? É diferentão ver o cara, ele tá fortão. O filme é de 95, se eu não me engano. A Meryl Streep. Cara, é foda, né? A gente faz uma transição da Meryl Streep, a gente vai lá e começa a elogiar ela, assim, a fuder. Porque, mano, ela é uma deusa, velho. A Meryl Streep é bizarra, ela é surreal, sabe? Esse filme é mais um belo trabalho dela, porque aqui ela faz a encarnação de uma mulher tímida, de uma mulher do interior, de uma mulher que, tipo, se envolveu, casou, não viveu, vamos colocar assim, abriu mão de tudo e tá ali pela família. Velho, a gente vê o filme, a gente compra a ideia 100%, velho. 100%. A Meryl Streep, ela é mágica, cara. A Meryl Streep é a porra do Harry Potter, velho. Ela é sensacional. Porque ontem, né, a gente falando do Diabo Veste Prada, o Simplesmente Amor, que eu assisti, né, confundi aí a Aline.
Quais outros filmes? A gente tá falando de filme dela pra caralho, nem sei o que. O Adaptação, entendeu? Ela consegue pegar uns personagens muito diferentes. O Álbum de Família, ela consegue... No The Post, eu acho que ela tem uma atuação tão contida, mas o fato dela ser contida é o que dá a condução do filme. Aqui, ela não chega a ser contida como no The Post, mas a gente vê o tempo inteiro, ela é uma alma, vamos colocar assim, ela é uma alma selvagem vivendo numa gaiola, porque é uma pessoa que se envolveu cedo demais, o jeito que ela olha para o Clint Eastwood, a curiosidade que ela tem ali imediata por ele, os olhares, a conversa, cara, você sabe que, tipo, mano, ela se sente presa. Ele abre a gaiola dela. Ele faz ela voar, tá ligado? Ela pode, sei lá, virar a Fênix, né? A gente tá falando de Harry Potter. Então isso é muito foda. O que a Meryl Streep faz nesse filme é genial. A Ju falou que eu não faria. Exatamente, eu também acho que não faria. Diz que ele não tem 3 horas. Não, ele tem 2 horas e 15. 2 horas e 15 de filme. Juliana, mas se houver uma outra reencarnação, depende da opção do espírito. Hoje, eu sou sua esposa, mas numa uma próxima encarnação, posso vir como sua mãe. Não, Ju, eu sei. Eu tô ligado nisso. Só para na reencarnação, a gente pode voltar estabelecendo conexões, por exemplo, eu e a Ju somos irmãos agora. A gente pode voltar numa outra religião e, tipo, cara, eu vou ser o pai dela, sabe? Tem essa lógica no espiritismo. Mas o que eu quis dizer, Ju, é mais no sentido do agora, da nossa consciência agora, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente viveu agora. Não é o depois. A reencarnação a gente pode vir a consertar karmas, resolver problemas de outras vidas. Só que são outras vidas. Essa vida que a gente tem agora. Então, quando você faz o que a Meryl Streep fez no filme, de abrir mão, ela tá abrindo mão da própria vida. Óbvio, ela fez ali pensando nos filhos, só que ela não pensou nela. Até que ponto a gente pode abrir mão da gente, se sacrificar, para pensar em outra pessoa, sabe? E relacionamento, né? Verdade seja dita, quando você... Aí, entrando de novo no papo, Vitor, a gente pratica monogamia porque a gente é pobre, quando a gente escolhe ficar com uma pessoa, de certa forma a gente está se sacrificando também. É uma escolha, óbvio. A gente faz essa escolha porque a gente sabe que vai ser feliz com uma outra pessoa, né? Com uma única pessoa. Só que é uma escolha que envolve sacrifício, sabe? Você pode ser completamente feliz nessa escolha. Eu não estou dizendo que você não vai ser feliz. Não, não é isso. Você pode, cara. Eu acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, é abrir mão de todas as outras oportunidades que você tem. Então, cara, a vida se resume a escolhas, né, gente? E a Meryl Streep mostrou a escolha que ela fez aqui no filme. Regina, mas também, quando ela ameaça abrir a maçaneta do carro, me fez refletir de quantas maçanetas deixamos de abrir por meio de insegurança. É perfeito isso. Num dos momentos do filme, a personagem da Meryl Streep, ela pega para abrir a porta do carro e como se fosse correr em direção ao Clint Eastwood. E ela acaba não fazendo. Ela vive esse conflito interno muito forte, né? E ela não toma uma atitude em si. Bia, o vinho dela acabou, gente. Cadê o vinho da Bia? Ó, antes que eu me esqueça, um filme de fotógrafo. A Pele, alguém citou aqui. A Nicole Kidman é uma fotógrafa. Porra, eu não vi esse, cara. Bacana. E baseando no filme, acho que Nunca Amei de Verdade. Ainda, o que me deixou feliz é que no filme eles tinham mais de 50 anos, exatamente. Né, Regina? Acho que, assim, de novo, outra coisa que a gente coloca na cabeça, como se o amor fosse algo exclusivo para pessoas jovens. Olha, não é. Existe pesquisa aí que fala que a maioria das pessoas conhece o amor da vida antes de ter 20 anos, tipo, na época da escola ainda. Tipo assim, não faz sentido para mim, sabe? Mas, enfim, né? Coisas aí que eles dizem, mas o filme realmente mostra que, cara, não tem idade para isso. A gente simplesmente está vivendo, e se a gente está aqui todos os dias, a gente tem todos os dias uma chance de encontrar um grande amor.
É simples assim. Richard, a melhor coisa é quando a pessoa é complicada, porque quando você entende, é uma conquista de vida, uma sensação gostosa, maravilhoso. Olha o Richard, gente, o Richard tem 13 anos de idade e o Richard já solta uma reflexão dessa, velho. Vou até ler de novo. A melhor coisa é quando a pessoa é complicada, porque quando você a entende, é uma conquista de vida, uma sensação gostosa. Richard, maravilhoso seu pensamento, velho. Aline, eu gosto dos filmes do Clint Eastwood. Puta merda, onde que tá isso? Caraca. Pelo menos a maioria que eu vi. Cara, eu também gosto muito dos filmes do Clint. Ele é um cara. As pessoas podem não concordar com a visão política dele, mas é a visão política dele, sabe? Tô cagando e andando, sabe? Então, eu gosto dos filmes dele. Ju, sobre perfume de mulher, quis dizer que podemos em um momento viver uma vida inteira, encontro de almas que podem ser almas gêmeas. Ah, sim. Hum, Peraí, Ju, voltando aqui pro perfume de mulher. Você fala na conexão ali do Al Pacino com o Chris O'Donnell, ali eu acho que é muito mais de aprendizado, de amadurecimento, né? Como se o Al Pacino fosse o mestre Yoda do Chris O'Donnell. É... Podemos em um momento viver uma vida inteira. Cara, Ju, não sei se eu entendi se foi isso mesmo. Meryl Streep é uma rainha, exatamente. Ah, a Aline falou que a mãe dela já havia contado a história toda do filme pra ela. Valeu, a Ju. Valeu, Ju. Ela escrevendo em caixa alta porque acho que vou enxergar melhor, cara. Eu vou mesmo. Olha, eu não tenho filhos, então a minha visão é limitada, a minha realidade hoje. Mas acho que se tivesse filhos, não abriria mão da minha felicidade. Minha felicidade não limitaria a felicidade dos meus filhos. Cara, acho que faz muito sentido, eu entendo o que você está falando. Na verdade, né, a gente tem essa ideia que, não vou divorciar porque isso vai deixar meu filho triste. Cara, na verdade, você ficar num relacionamento vai deixar seu filho fudido. É tipo isso. A Aline, cara, que foda. A Aline falou que já testemunhou casamento no asilo, velho. Que foda, velho. Que foda. Selma, gente, a minha amiga que tá aqui em casa se inscreveu no canal. Jéssica Schneiker. Jéssica, seja bem-vinda. Espero que você goste. A gente ama a Selma. A Selma é a melhor pessoa do universo. Ela, cara, ela solta umas paradas que a gente passa mal de rir aqui. Eu amo a Selma. Vitor, eu tô achando que Richard é um ser milenar que hiberna de tempos em tempos. Palmas para ele. A Aline comentou. O cara tem uma sensibilidade ímpar, né? Mas a visão política. E a Ju falando, a democracia tem disso. Exatamente. Eu achei um texto, gente. Eu vou até colocar aqui na descrição, que fala muito sobre o conceito de sincronidade, que é eventos sem relação em causa e efeito que se unem pelo significado que tem na vida de uma pessoa. E é algo que a Ju pode falar melhor, né? O Jung, que é um filósofo, um psicólogo, uma grande referência, né, da área. Acho que esse conceito vem dele, não tenho certeza. E o texto é muito legal, eu vou colocar para vocês. O texto é em Comic Sans, tá, gente? Então não repara nisso, só pensa no conteúdo, vale muito a pena. Eu não peguei aqui uma parte do texto para ler para vocês, porque o texto não é meu, mas acho que vocês vão curtir, eu vou colocar o link aqui. Pensar que outra coisa para falar do filme, tinha outro ponto que eu queria falar, só que eu não vou lembrar, mano. Que bosta. É sincronicidade, desculpa, Ju, exatamente. O Richard falou: um relacionamento pode não ser só sua destruição de alma, mas também pode corromper o futuro do seu herdeiro, fazendo essa ser sua pior escolha de vida. Cara, olha o Richard, velho. Sensacional. Regina, tu acha que nos tempos de hoje, pois lá era passado, cidade pequena, o julgamento pelo que ela fez vale para hoje ainda? Então,
sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que nos tempos de hoje, ela passada, cidade pequena, o julgamento que ela fez vale pra hoje. Ah, tá. Se ela seria julgada hoje. Tá. Aí eu falo para você assistir o Amor e a Paixão, da Sarah Polley. Acho que é um filme que se passa agora e fala muito disso. Fala muito disso. Acho que é muito importante chegar, pensar e ver sobre ele. Cara, tinha um outro ponto que eu queria falar sobre o filme. Ah, caralho, lembrei. É tipo um pouco bobinho, tá? Mas o filme recebeu aqui a tradução de As Pontes de Madison. O fotógrafo tá batendo foto de pontes. E, cara, ponte, né? Tá até isso aqui, tá no texto. Eu tava procurando alguma coisa que me ajudasse, né, a concluir esse raciocínio. Mas pontes servem para conectar coisas. A gente ir de um ponto e ir para outro. E o que a gente vê no filme é exatamente uma ponte. Uma ponte entre duas pessoas que se conectam para viver algo muito especial e acabam não levando isso adiante. Mas eles não quebram essa ponte. No final, a Meryl Streep fala: olha, eu dediquei a minha vida toda a ficar com vocês, a cuidar do pai de vocês. Agora, no fim da vida, eu quero dedicar o pouco que restou de mim pro Clint Eastwood. Então aceita o meu pedido, eu quero jogar as minhas cinzas nessa ponte que foi onde a gente se conheceu. Isso também é muito lindo, né? Peraí que eu vou tomar mais água. Isso também é muito lindo, cara. Muito lindo. Aline, talvez hoje mais mulheres não coloquem tanta felicidade dos filhos na frente da própria. Concordo. É água, mano, Richard. O tradutor desse filme analisou bem o filme. Parabéns. Pois é, exatamente. O cara que pegou para estabelecer a conexão ali né, na hora que chegou o título. O título original na verdade, não é. Ele não fez tanto esforço, não, tá, o Mano Richard? Eu achei que era outro título, mas não. É baseado num livro. O livro é escrito pelo Robert James Waller. E o título original é Bridges of Madison County. Ou seja, As Pontes de Madison. Mas acredito, velho, que ainda bem que é água. Porque se fosse no grau que eu e a Bia e a Selma estamos, imagina falar do filme aqui, super felizão. Eu tenho que arrumar as bebidas, eu tenho que começar a fazer um dia de final de semana, fazer a transmissão já um pouco feliz, né? É porque eu fui fazer um podcast bêbado, eu comecei a fazer a mesma pergunta, né? Comecei a dormir, então tem que tomar cuidado com isso. Mas fazer live bêbado é muito bom, velho. A gente fica inspirado. Amanhã, inclusive, né, só... Não, eu vou falar disso daqui a pouco, mas só para concluir aqui sobre as pontes de Madison. Como a Regina falou, agora eu assumo que estava dormindo. Eu não estava dormindo, eu estava pescando. Cara, é incrível, né? Você faz um negócio ao vivo, esse é o desafio de fazer coisa ao vivo. Você faz ao vivo, tá todo mundo te olhando, velho. Aí na hora que você lembra, né, dos podcasts que você gravou, que você tava cansado, que você espreguiçava, bocejava, cara, você não pode fazer isso mais. É um aprendizado para não fazer, sabe? Enfim. Mas vamos lá. As Pontes de Madison, como a Regina colocou, acho que a Ju também, é mesmo um filme muito especial. É um filme que fala sobre o e se. Ele coloca ali o e se de lado. Não é, e se eu fosse viver isso? Não, ele não precisa entrar nisso. Mas a personagem descobre o amor, ela descobre um sentimento até então inédito para ela, algo transformador, inspirador, algo que dá força para ela seguir a vida monótona que ela estava levando. E eu acho que é um grande aprendizado. O Pontes de Madison acho que inspira muita gente, como público, a assistir e olhar para a nossa própria vida
e fazer exatamente como os filhos dela fizeram no final, se olhar e olhar para o que eles estão entregando para o mundo, o que eles estão entregando para as pessoas que estão com eles. Enquanto o irmão decide pensar, cara, eu estou fazendo o melhor pela minha esposa, a irmã dele vai lá e decide encerrar o relacionamento dela, que não estava bom. Entendeu? Então, é muito foda quando um filme tem uma mensagem, ainda que, repito, eu acho que o final ele pode ser um pouco breguinha, assim, justamente por essa. Porra, a vida da minha mãe me ensinou isso aqui e tal, vou fazer. Cara, mas a vida é isso, mano. A vida é isso. Então, não vejo como um problema. Às vezes a gente tenta colocar para a vida, a gente vê na arte determinadas coisas, reclama, só que a gente esquece de pensar que na vida é exatamente igual, cara. É desse jeito, velho. A gente não complica a vida. Quer dizer, a gente complica a vida pra caralho. Mas, no geral, é daquele jeito, velho. Você vai chegar e falar, minha mãe me contou essa história, eu tô vendo, eu consegui. E é difícil, velho, não é fácil. Você conseguir aprender, você tirar uma lição de algo que outra pessoa viveu. Geralmente a gente aprende lição na base do que a gente viveu. A gente é egoísta. A gente é egoísta até na hora de se fuder. Porque a gente não aceita o erro do outro. A gente quer passar pelo mesmo erro para aprender e tirar lição. E no caso desses dois personagens, eles aprenderam, velho. Eles aprenderam. Eles mudaram o caminho da vida deles para oferecer algo melhor para o mundo. E pelo mundo, eu digo, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, qualquer coisa, sabe? Por quê? Porque você teve, a partir de uma história de sacrifício, algo para te inspirar, algo para te tornar melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Regina, achei interessante também, ela se sentiu um pouco mal por ter feito o que fez, e só consegui desabafar com a mulher que tinha má fama na cidade, acabaram grandes amigas. Ô, Regina, maravilhoso isso que você falou, já estava quase esquecendo de falar disso. Como você mesmo falou, era um filme que se passava, né, no passado, então era uma época mais conservadora. Tem uma personagem coadjuvante do filme que se envolveu num adultério, né? Ela fez um cara trair, alguma coisa assim. E a cidade inteira tratou a mulher como se ela fosse o capeta. Começaram a tratar a mulher mal. E a Meryl Streep, após ela viver o que essa pessoa viveu, ela teve um pouco de empatia. Ela percebeu que, cara, ela não é uma pessoa ruim, né? Por que a gente vai excluir ela? Ela acabou indo atrás dessa personagem para fazer amizade, conversar com ela, oferecer algo que essa mulher não tinha, porque ela ficou sozinha, ela não tinha mais apoio de ninguém. Então é um caso sério do tipo de isolamento. É o bullying, né, da vida adulta. E, cara, isso acaba com a pessoa. Então, quando a Meryl Streep vai lá até ela, desenvolve uma relação de amizade, cara, é uma lição muito bonita que o Clint Eastwood dá. E o filme é de 95. 95 ainda acho que era, né, uma época que a gente tinha julgamento com essas coisas. Hoje tem também, mas eu acho que hoje bem menos. Hoje você simplesmente fala, cara cuzão, mulher cuzona, enfim, foda-se, né? Mas não vai, sei lá, cortar relações com a pessoa. Acho que hoje é difícil isso acontecer, mas quando o Clint Eastwood dirige isso no filme e mostra elas estabelecendo essa relação de amizade, eu acho uma sacada muito legal, muito legal. Selma, você não leva jus ao nome do projeto Cinema de Boteco. Vamos beber morar mesmo. Ô, Selma, eu tô ligado, velho. Eu tô ligado. Eu sou o cara do Cinema de Boteco que menos bebe, cara. Mas eu sou o que menos bebe porque meu passado me condena. Então, a gente tem que sobreviver um pouquinho, né? Viver aí umas coisas de alma gêmea e tal, essas coisas. Pedi pra minha mãe contar o filme porque achava que não teria saco pra ver. Você vai ter saco pra ver, Aline. Acredite em mim. Maravilhoso. Vitor, cara, discordo que aprender por si só seja egoísmo. É um aprendizado muito mais profundo quando nós mesmos passamos pelas coisas. Claro, algumas são desnecessárias, mas aprender é prática. Vitor, eu concordo com você. Eu concordo, velho, mas tem umas coisas, velho, que a gente fala, cara,
trabalho, né? Imagina, bicho, não faz desse jeito. Um exemplo bem básico, tá? Não faz desse jeito que não vai dar certo. Aí a pessoa faz do jeito que você falou que vai dar errado, sabe? E relacionamento, a mesma coisa, bicho. Não faz isso, cara. Para de peidar na frente da sua namorada, isso vai dar merda. Aí a pessoa continua, né? Continua. E um dia dá merda. Não foi um bom exemplo, né? Usar merda, assim, mas enfim, aí fica a imaginação de cada um. Mas tem umas coisas que você precisa sim, né? Você precisa passar por aquilo para aprender. Por quê? Infelizmente, a gente só evolui na medida que a gente passa por momentos difíceis, complexos e que causam dor. Aí a gente aprende, a gente amadurece. Se não causa dor, a gente não aprende. E, cara, eu virar para você e falar, mano, não coloca tanta gota de adoçante no seu café, porque se você colocar tanta gota, vai ficar ruim. Você vai lá e fala, foda-se, velho, você vai lá e coloca, e ficou ruim. Tipo, você tomou, sabe? Você poderia ter evitado isso, mas, enfim. Eu entendo o que você falou, tá bacana, eu concordo. A Aline falou que o cachorro tá uivando. Não sei se a gente tá com lua cheia, né? O cachorro aí o vizinho da Aline tá com um cão feliz. Ju, pessoas hipócritas em seus julgamentos. Isso me deixou triste no filme, sim. Mas a mensagem do Clint Eastwood no final é do tipo o Clint Eastwood, né? Aí a gente entra naquela coisa, né, de política, que eles falam que quem é de direita é sem alma, né? E é o Clint Eastwood falando de um valor, né, que teoricamente para o pessoal de direita, as pessoas de bem, seria algo meio assim inaceitável, né? Uma traição de uma mulher. E cara, o filme mostra exatamente do tipo, velho, a sociedade tá aqui cagando na sua cabeça, mas eu sou a Meryl Streep, eu sou a protagonista dessa história, eu mando nisso aqui e eu tô aqui virando sua amiga. Então é uma mensagem muito boa que ele dá. Acho bem bacana. Ju, claro, mas podemos refletir todo dia sobre isso, frear esse tipo de pensamento e atitude nociva. Eu uso tudo que tenho para evitar julgar e procurar compreender. Às vezes falha, cara, todo mundo falha, né, velho? Todo mundo falha. Não continue esfregando o nariz. Foi um péssimo exemplo, né? Falar de peido, aí você caga, enfim. Olha só, Regina mandou a pergunta, Túlio, o que você faria se fosse a Francesca? Francesca! Véi! Hoje, se me perguntasse isso hoje, eu tivesse que responder hoje, eu falaria que eu faria a mesma coisa que ela. Porque exatamente pelo. É foda, né, cara? É covardia, de certa forma, tá? Mas é como se você pensasse, velho, hoje é a coisa que eu falei da novidade. Hoje é interessante, mas será que depois vai continuar interessante? Eu tenho algo legal. Eu tenho minha filha, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho uma casa. Aí eu vou trocar por algo totalmente diferente, por alguém que faz eu sentir como se eu estivesse pisando na lua. Mas por quanto tempo será que ele vai fazer eu sentir pisando na lua? Bicho, ele pode me fazer sentir assim a vida inteira, mas eu não vou saber. Eu só vou saber vivendo, um dia de cada vez. Então, não sei, velho. Não sei. Hoje eu diria isso, né? Talvez amanhã você me perguntasse, eu ia falar, foda-se, vou dar um chamado, né, o salto de fé, o leap of faith, que é tipo aquele salto que você dá no que é escuro, no que você não sabe o que vai dar, e você aceita, velho. Você aceita o risco, você aceita o que vier. Eu sou muito assim, cara, eu gosto de fazer isso. Mas acho que na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai prezando mais pela questão da segurança, pela questão do conforto. Então, não sei, é uma pergunta bem difícil, mas hoje eu falaria exatamente isso. Eu faria a mesma coisa que ela. O que vocês fariam no lugar dela? Né? Já jogaram a batata aqui para mim? Então vou assar a mão de todo mundo também.
É uma pena, Ju, que a maioria segue a boiada. Exatamente, exatamente. Eliane, boa noite. Assassinos. Sacanagem, velho. Ô, esse filme é ruim pra caralho, velho. Puta merda, velho. É. Selma, Selma reclamando do celular, né? Que o marido dela quer jogar um machado no celular porque o celular tá bugado, velho. A Ju comentou que as pessoas têm preguiça de exercer empatia, não custa R$ 1, só custa refletir. Refletir, cara, é algo que as pessoas não fazem, infelizmente. É tipo ler, velho. É, a quantidade de gente que chega aqui no canal do Cinema de Boteco e começa a brigar, achando que é a transmissão do filme inteiro, eu já pistolei, né? Eu já começo a responder no mesmo tom, velho. É, mas a galera não lê, velho. A galera não lê. E se não lê, não vai saber, velho. É simples assim. Faz benga forever. Tá ligado? Mas. Não sei, galera. Essa pergunta da Selma aí é uma pergunta difícil de responder, tá ligado? Porque isso me lembra uma vez que eu vivi uma situação dessa, que era muito. Assim, óbvio, não era a mesma situação, não era o mesmo contexto, né? Mas é do tipo de realmente ficar com o que era certo e não trocar pelo que eu acreditava que pudesse ser o certo. Eu não confiei na minha intuição. E às vezes a gente tem que confiar na intuição, sabe? Mesmo que a intuição erre, a intuição erra, tá, gente? Mas às vezes é necessário fazer isso. E aí eu acabei desenvolvendo toda uma forma de pensar a vida que foi muito nociva ao longo de todos os anos, que acabou com muito relacionamento. Mas por quê? Que eu tive uma experiência que eu falei, cara, eu vou me arrepender do que eu faço, não do que eu deixo de fazer. Então, assim, escolhas. Né? De novo, questão das escolhas. Hoje, sinceramente, velho, olhando pra minha vida agora, tá? Eu não saberia dizer, velho. Não saberia dizer mesmo, cara. Porque é aí que tá, velho. É até um erro, sabe? Porque mesmo, né, falar, estudo tanto coisa de energia, sou sensível, mas, cara, na hora que chega um momento de tomar decisão com base na intuição, eu uso o racional. Eu não tomo a decisão pela intuição. E eu acho que isso é errado, velho. Já me privou de muita coisa, já me fez fazer muita cagada, assim, então é complicado, velho. É complicado. A Eliane falou aqui que tem uns atores, né, que são muito bons, mas os filmes são uma porcaria. Exatamente, concordo. Fazbenga, assim como Meryl Streep, não salva todo o filme, não. Não, o Fazbenga, gente, vocês têm que ver o seguinte, velho. O cara tem um filme que você fica, mano, o que ele tá fazendo com a carreira dele, velho? É difícil, velho. É difícil. Regina, eu faria o que ela fez, acho certo. Afinal, ela não vivia numa vida ruim. O que ela viveu, eu acho que nem ela nunca nem pensou. Exatamente, foi algo muito difícil, algo inesperado, né, ô Regina? Só que ao mesmo tempo, a gente pensa no e se? E se isso que ela viveu fosse assim, o passaporte para ela viver a vida que ela sempre desejou e não sabia, sabe? De novo, né? Que vou ser repetitivo, mas escolhas. A gente tem que tomar as escolhas. E às vezes a gente toma escolha baseada no que é mais confortável realmente. No que a gente acha que é o certo. Por quê? Se a gente não tiver a segurança depois, a gente pode sofrer. A gente pode deixar de viver no estado estável. Né? A gente não quer isso. E aí entra de novo aquela reflexão do sociólogo, sexólogo lá, que fala que a gente trabalha com a monogamia, que a gente não tem grana, sabe? E isso é muito real, velho. Isso é muito real. Não tô dizendo que, tipo, ó, é bem diferente, tá? Se ela não. Eu acho que ela não tinha, no caso da Meryl Streep, tá? Eu acho que ela não tinha realmente um sentimento de amor com o marido.
é um relacionamento de amor pelo que eles construíram, não por ele, tá? Então, se você tem isso com a pessoa, aí a inclinação bem maior é você realmente cair fora. Mas, cara, se você gosta da pessoa, aí chega uma oportunidade com alguém que faz você se sentir bem diferente, fazer coisas bem diferentes. Só que assim, na hora que você coloca na balança, cara, eu gosto de quem eu tô, mas eu gosto dessa pessoa aqui também. Aí você tem uma escolha muito mais difícil de fazer, sabe? Não é como se você estivesse num relacionamento ruim. É complexo, cara. É complexo. Bem complexo. Canceriano sendo racional, exatamente. Não sou um caranguejo convencional. Bia, agradecendo por hoje, antes que eu durma. Adorei estar aqui. Bia, foi um prazer receber você, né? Espero que você tenha gostado. E veja esse filme, acho que você vai gostar, cara. Qual filme que vocês estão falando? Não, peraí. A Aline comentou: o filme sofreu edições violentas, muita treta nos bastidores. Peraí, de qual filme? Ah, tá, o Boneco de Neve. Tá. Pois é, eu vi que teve realmente problemas assim na pré-produção, na produção, e eu vi o filme e também não gosto, não acho grande coisa não. Ju, então, Regina, certo comparado ao quê? Certo colocar todos à frente da sua felicidade? Sei lá, não acho correto, acho preguiçoso. Ju, eu concordo, por isso que eu falei a questão do que é mais confortável, né? É uma discussão muito complexa, velho. É uma discussão muito complexa, velho. Eu, sinceramente, é coisa do dia, do momento, óbvio, da situação, das pessoas envolvidas. No caso ali da Mary Streep, ela fez pelos filhos, numa época em que se acreditava que manter uma relação era o necessário para as crianças crescerem bem. Então, assim, não culpo ela. A gente fica triste, porque ela abriu mão dela. E aí, por isso que a gente está tendo essa discussão. Até que ponto isso vale a pena ou não? Por que as pessoas fazem isso? Será que as pessoas realmente fazem isso? E aí a gente entra nessa, que a gente tem que sempre medir, né, os prós e os contras, mas não acho, Ju, que você está errada quando você fala que pode sim ter uma parte de preguiça. Acho que a preguiça está muito conectada com a questão do conforto que você deixa de ter, né? Do tipo, de trocar o certo pelo duvidoso. De você não querer ter o esforço de ter que se reconstruir depois. Aí o Vitor falou que a gente tem que aprender com os erros. A gente amadurece na medida do que a gente sofre. A gente fica mais cascudo. Só que sofrer dói, sofrer machuca. Então, se no caso, por exemplo, a Meryl Streep, ela simplesmente ela descobriu algo diferente, algo que ela não imaginava que existia. Não é como se ela tivesse um relacionamento que ela, tipo assim, fosse um relacionamento negativo mesmo, que deixasse ela mal. Ela só não era, vamos pensar aqui o copo, né, o papo do copo. Tem gente que enche o copo, outras pessoas tiram do nosso copo. O que acontece na vida da Meryl Streep antes de conhecer o Clint Eastwood é que o copo dela estava do mesmo jeito. Acho que as pessoas não estavam tirando nada dela. O Clint Eastwood chegou e colocou. E, cara, ele ia fazer o copo dela transbordar o tempo inteiro. E só para deixar claro esse contexto do copo, eu não acredito que quando a gente pensa, né, em relacionamento, o nosso copo está meio cheio e a gente precisa de uma outra pessoa para encher nosso copo. Não, a gente tem que ser um copo cheio o tempo inteiro. A gente não pode querer depender de outra pessoa para encher o nosso copo. Não, não é isso. O que eu quis dizer aqui é que o Clint Eastwood, ele encontrou a Meryl Streep no status e, cara, ele encheu ela, sabe? Não é como se ela precisasse dele, sabe? Não, ele fez ela enxergar algo que ela nunca tinha vivido. É diferente. Seria trabalhoso pra caralho mudar aquilo tudo. Às vezes as pessoas só têm preguiça mesmo e deixam de viver coisas incríveis. 100% de acordo. Aline, a primeira dama,
Ela tá lá no show do Sandy Júnior, junto com a Karen. A Karen tá lá no show também do Sandy Júnior. Não sei se elas chegaram a se encontrar lá. Deve estar cantando, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Tá lá se jogando. A Regina comentou aqui, ó. O interessante do filme é que ele mostra que não precisamos estar num momento ruim para repensar a vida. Cara, é legal isso. Também é outro momento, é outra coisa bacana do filme. A Meryl Streep ela não estava num momento ruim. Maravilhoso isso. Richard, manda sua reflexão no WhatsApp, meu velho. Raicinha! Pois é. Cara, a Ju comentou aqui, ó, Túlio, ação versus reação. É isso, velho. A vida é isso, velho. A vida é isso, velho. Enfim, acho que a gente já falou, né, sobre o Ponte de Madison, já falando das coisas principais. Eu vou colocar na descrição do vídeo esse texto que eu achei. Peço de novo, ignore que o texto está em Comic Sans. Ninguém em sã consciência escreve um artigo e publica na internet em Comic Sans. Eu já vi anúncios em Comic Sans. As pessoas costumam usar Comic Sans. Existe um preconceito com Comic Sans. Não entendo exatamente de onde ele começou, mas o fato é que é uma fonte risonha. A Comic Sans, ela é uma fonte que literalmente ela parece estar quase rindo, sabe? Você olha para ela, eu não sei, eu olho para aquela fonte e eu vejo um sorriso, sabe? Deixa eu ver aqui, velho. Tem umas letras aqui, tipo, acho que é serifa que fala. Não, na verdade, ela não, esqueça o que eu falei, ela não tem serifa. Cara, não sei, velho. Eu olho pra essa coisa que eu imagino um sorriso, velho. Eu acho que ela tá sorrindo, velho. Eu acho que tá sorrindo. Eu vou. Eu posso. Ô, gente, eu sou burro, né? Pera aí. Eu já posso colocar essa parada aqui. Mas também não fui tão burro assim. Eu defendi aqui internamente. Porque se eu mandasse o link do texto aqui nos comentários, vocês iam ler o texto, vocês não iam prestar atenção no que eu tava falando. Então, vou colocar aqui, velho. É a fonte da zoeira. Eu vou colocar na descrição também, Ju, mas eu acabei de colocar aqui nos comentários. Sensacional. Gente, então, quero agradecer imensamente a vocês aí. Deixa eu ver quem está aqui comigo. A Aline, o Mano Richard, a Ju, a Regina, a Raíssa, eu sei que o Vitor, a Eliane, não sei se o Gleidson está aí hoje, a Juliana, Ju, a Bia, Selma, a amiga da Selma, cara, todo mundo. Muito obrigado, Regina também, principalmente. Muito obrigado. A Raiz está falando, cuidado, tem um distúrbio onde as pessoas enxergam rostos nos objetos. Cara, tá ligado? Mas quero agradecer imensamente vocês aí por terem dedicado 1h08 da vida de vocês para estar aqui comigo nessa noite maravilhosa de sábado, para a gente fazer essa análise desse filme Amorzinho, esse filme tão belo, sensível e com atuações ali memoráveis de duas lendas vivas, né, da história do cinema, o Clint Eastwood e a Meryl Streep, falando uma história de amor de um jeito que é importante, né, ser discutido, que mostra aí a força das escolhas e como às vezes a gente deixa de viver algo que pode ser perfeito para viver o normal. A gente tem medo do que é perfeito. A gente tem medo de dar um grande passo e se permitir sentir a verdadeira felicidade. Vamos colocar assim, né? Acho que mais ou menos por aí. Amanhã a gente vai talvez ter sessão tripla aqui. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Vai ser meio louco. Enfim. Quero falar. 7h, 7h40. Já era uma vez em Hollywood. Vou receber a Graça e Paciência. A Graça é da equipe do Cinema de Boteco. A gente deve fazer uma análise junto do filme. Logo na sequência, 9h,
eu pretendo falar do Kramer versus Kramer, que eu já estou providenciando aqui na locadora, e nunca assisti, vai ser a primeira vez que eu vou conferir, se eu não me engano foi o primeiro Oscar da Meryl Streep, tem o Dustin Hoffman no filme, não sei do que o filme se trata. E logo depois, comemorando o aniversário da Luana, ela falou, né, fala do Blade, eu vou falar do Blade, acho que ela não vai participar, eu vou tocar o terror falando do Blade aqui, e vai ser bacana, tá? Então amanhã vai ser assim, meio porrada, mas, enfim. A gente dá conta, velho. A gente dá conta. A Aline falou, né? Mixed feelings com o filme. Cara, fui ver com uma amiga minha, ela não gostou muito, não. Ela falou que a forma como as mulheres são tratadas no filme incomodou ela profundamente. Mas a gente vai debater isso amanhã. Eu tenho que defender, porque a Grace, gente, ela é porrada, né? Então tem que saber debater com ela. Vai ser doido. Vai ser doido. Regina, foi maravilhoso. Adorei rever o filme para estar aqui. Valeu mesmo. Porra, eu que agradeço, Regina. Muito obrigado mesmo a todos vocês, né, por tocar o terror aqui, né, e a gente fazer isso aqui todo dia, né, discutindo filme. Acho que é mara. E, Richard, você vai ver o filme, velho. Você vai ver o filme, cara. Confia, tá? Mas eu vou falar sobre essa parte da... Não sei se é spoiler. Não, eu não vou falar não, porque pode ser spoiler. Tem, o Richard não viu o filme ainda. A Regina, não sei se assistiu. Não sei se a Juliana viu o filme. A Juminelli viu, aparentemente, mas não sei se a outra Juliana viu. A Bia, não sei se assistiu. A Raíssa, o Vitor. Então, eu vou preferir não entrar, vou deixar para amanhã mesmo discutir. Mas eu tenho uma questão sobre a Margot Robbie. Eu recomendo vocês. Eu acho que foi a Luli, tá? Ela falou uma parada que eu achei muito bacana. Ela colocou no Instagram dela. Ela falou uma parada que foi bem legal sobre essa caracterização da Margot Robbie. Então acho que é algo para se refletir, talvez faça sentido. E a outra reclamação, né, da forma como as mulheres são retratadas no filme, eu também tenho uma forma de ver. Eu acho que tá ali na provocação com o que acontece, né, com o que gera as críticas. Acho que ele está fazendo isso, ele não chega a fazer, a verdade é essa. Mas ele insinua demais e eu acho que ele quer criticar, mas enfim, a gente vai tocar o terror. A gente vai tocar o terror nisso aí, vai ser bacana. Tá? Quer dizer, eu não vou falar, eu já começo a falar. Mas. Não, amanhã a gente vai tocar o terror. A gente vai tocar. Eu não posso entrar muito em detalhe para explicar, Ju. É de propósito, mas é para provocar, cara. Não acho que é do tipo. Isso aqui vai pistolar a galera, sabe? Não sei, velho. Não sei. Eu vou também dar uma lida, né, em outras críticas, o que o pessoal fez. Oi. Pera aí, abre a porta aí e dá oi pra galera. Só o pessoal vai encerrar. Aqui, ó, eu quero que você dá oi, não. Você vai chegar aqui pro pessoal e falou: tchau, galera, até amanhã. Vem cá. Tchau, galera. Não, você tem que aparecer. Só. Tchau, galera. Até amanhã. Vitor, seu cabeçudo. Nossa, ô Vitor, o menino entra e já chega. Cara, o Pietro é o maior fã do Vitor, velho. Olha, tem a Raíssa, tem a Aline, tem a Ju, tem a Regina. E você só vai brigar com o Vitor, velho? Que sacanagem. Vitor, seu cabeçudo. Tem que mandar um beijo pro pessoal. Manda beijo, velho. Vitor, seu cabeçudo. Para de xingar o Vitor, velho. Manda beijo. Você tá falando que o Vitor tem dente afiado, mas eu tenho. Seu Vitor cabeçudo. Não, manda beijo pras pessoas. Espalha o amor. Tira o ódio do coração. O que eu te falei hoje? Bolsonaro é o capeta. Bolsonaro é o capeta. Grita, não, então fala pras pessoas. Bolsonaro é o capeta. Bolsonaro é o capeta. Não, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá e fala. O Bolsonaro é o capeta. Isso aí. Toca aí, toca aí. Vitor, seu
cabeça. Para de xingar o Vitor, porra! Vitor e a cabeça do capeta. Porque você vier comigo com a minha mão. Você vai apanhar. Você são aí, ô fã. Seu cabeçudo. Não, Seu velho. cabeçudo da história. Para de xingar o cara. Você nem conhece ele, mano. Não, deixa quero- aqui. eu quero Deixa meu falar. fone. Deixa meu fone. Gente, ó. Um beijo pra vocês. Dá tchau de novo, Pietro. Tchau, Vitor cabeçudo. Tchau, Valinho. Ó, se você xingar o Vitor de novo, você nunca mais participa aqui, velho. Fala que o Vitor é lindo agora. Eu? Ah, é? Nunca mais vai participar. Tá bom, Vitor. É. Manda beijo pra Aline. Manda beijo pra Ju. Manda beijo pra Regina. Manda beijo pra outra Ju. Manda beijo pra Bia. Tá vendo? Ah, esse aqui é o Pietro, gente. Esse é o... Gente, eu sou Manda um Pietro. beijo pro Richard. Eu, Olha lá, o Vitor falou que vai te morder, seu gremlin. Para de me chamar de Grêmio. Eu sou o Grêmio. E você fale com essa coisa. Horror. Olha lá, manda um beijo pra Eliane também. Ah, a Eliane ganhou um beijão, vocês viram, né, cara? Foi diferente, velho. Ó, gente, beleza. Então dá tchau, fala até amanhã. Tchau, gente. Medo Amanhã- de você. Amanhã a gente vai falar de 3 filmes. Amanhã já vai falar de 10.000 filmes. É pra cá, Pi. Ele tem alguma coisa em leão, velho, porque ele fica olhando pra ele. Você tem que olhar pra cá, velho. Vitor, você vai inscrever no canal amanhã. Ativa o sininho. Ativem o sininho. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sensacional. Sensacional, cara. Sensacional e não esquece de ativar o sininho. Sensacional. Muito bem, high five. Então, galera, muito obrigado aí. Até filme já amanhã. acabou tudo? Acabou já. Amanhã. Não, a gente vai jogar, não. Mano, Maurício! Manda um abraço aí pro Maurício também. Maurício, um abraço. Amanhã, então a gente tá aí de novo. Amanhã vai ser sessão tripla. Ah, E bora tocar o terror, beleza? Antes de assistir o Kramer ou o Blade, eu vou assistir o Mapa. eu adoro terror. Eu já tinha até jogo de terror. Chamava Vozinha Assassina. Ela era a Granny. Ela tem um bastão na mão. Ela fala, ai, Luzinho, ela é uma feia. Ela é muito feia que é um jogo horroroso. Chama Vovó Granny. E Vovó Godiban. Cara, a partir das 7 horas, vai ser 7 horas amanhã. Às 7 horas da noite a gente vai falar do Era Uma Vez em Hollywood, e depois a gente vai tocar o terror falando do Kramer vs Kramer, e depois o Blade, beleza? Você pode fazer, você vai fazer live do Goku e do Vegeta, seus preferidos desenhos. Então eu vou fazer um Kamehameha! Tchau, gente! Tchau, gente, vem seu cabeçudo. Seu Vitor, vai fazer assim. Sei lá.